Caros alunos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Marcos Alves. Trabalharemos a disciplina Análise de Risco e Crédito. Nessa primeira aula, conforme o plano de ensino, estaremos estudando os capítulos 1 e 2, onde iremos tratar dos seguintes assuntos: história e funções da administração financeira e da gestão de capital de giro. Peço que em nossas aulas vocês estejam com papel e caneta em mãos, para que possam anotar possíveis dúvidas. Essas dúvidas deverão ser postadas no nosso fórum Tira Dúvidas. Vamos iniciar a nossa viagem, primeiramente com a história da administração financeira, para conhecer fatos importantes. Fique atentos com o que será apresentado e busque informações complementares. Procure informações em outras fontes de conhecimento. Lembre-se de discutir os temas propostos com seus colegas e tutores para um melhor aproveitamento da disciplina. Para começar nosso aprendizado, torna-se muito importante entender um pouco da administração financeira, que até o século XX, a administração financeira não era considerada como um campo distinto de estudo, mas sim parte integrante das ciências econômicas. Então, foi somente no início do século XX que esse campo da administração passou a receber uma atenção especial por estar associado aos grandes movimentos de consolidação e fusão das empresas nos Estados Unidos, refletindo dessa forma seus desdobramentos no campo da gestão financeira. Na década de 1960, tendo em vista um ambiente altamente competitivo, inicia com a redução das oportunidades de lucros. Os trabalhos sobre custos de capital e as técnicas de planejamento e controle de custos são aperfeiçoados, quando surge a figura do controle, para harmonizar os patamares de lucratividade nas organizações. Além disso, com o avanço da tecnologia e com a utilização da informática, novos sistemas de informações foram desenvolvidos, facilitando desta forma o processo de tomada de decisões financeiras nas empresas, desde planilhas de cálculo até sistemas sofisticados de gerenciamento eletrônico. Então, o controle, conforme Gitmas, é o responsável pelas atividades contábeis da empresa, tais como administração tributária, informática, contabilidade de custos e financeira. Então, a partir dessa década, foram trazidos para o Brasil os conhecimentos de gestão financeira, através das multinacionais aqui estabelecidas. Então, foram implantados aí, nessa época, pelo território nacional, os custos de administração, com a evolução do mercado financeiro e de capitais. Foram criados pelo governo federal os seguintes órgãos: Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliário, Sistema Financeiro Nacional, Programa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e Programa do PIS/PASEP, entre outros. Então, nas décadas de 1970 e 1980, com a constante evolução da administração financeira, surgiram diferentes tipos de abordagem: a tradicional, a administrativa e a terceira mista, fundamentada na teoria econômica. Então, no artigo publicado em 1986, intitulado Uma Nova Era de Finanças, em 1988, Robert Merton observa que os executivos financeiros vêm procurando implementar, nas últimas décadas, novas estratégias em suas gestões operacionais, que devem observar dois elementos cruciais na tomada de decisão, que são fatores de decisões: o risco e o retorno. Então, atualmente, a administração financeira vem desenvolvendo seus estudos e atividades focado em três classes de decisões: financiamento, investimento e operações. Então, tais decisões estão sendo trabalhadas conjuntamente na moderna gestão financeira com os seguintes elementos: valorização da participação dos proprietários na vida das empresas, emergencial ambiental e ética com responsabilidade social. Desta forma, é importante que você resgate um pouco mais sobre o histórico das finanças no contexto empresarial,
Com isso, você terá maiores condições de compreender o presente e interpretar os acontecimentos econômicos, a fim de projetar cenários no contexto financeiro das organizações para a tomada de decisão. Bem, pessoal, agora que passeamos um pouco na história da administração financeira, vamos então conhecer um pouco mais, buscando entender o seu conceito e sua função, e também sua importância. Então, segundo grandes autores na área financeira, como por exemplo Gitman, a administração financeira diz respeito à responsabilidade e tarefa de controle, visando a melhoria do resultado da empresa. Então, a área de finanças ocupa-se dos métodos, processos, instituições, mercado e instrumentos envolvidos na transferência de fundo entre pessoas, empresas e governo. Ross, Westfield e Jordan, eles afirmam que o objetivo da administração financeira é ganhar dinheiro e aumentar o valor do patrimônio dos proprietários. Qualquer empresa, de grande ou pequeno porte, pode ser descrita como um sistema de relações financeiras e de movimentos de caixas acionados por uma múltipla gama de decisões ou funções financeiras. Torna-se aí importante ressaltar que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros. Então, o administrador financeiro ele desempenha um papel crucial na operação da empresa. Ele possui ou deve possuir uma visão sistêmica da organização, interagindo com todas as áreas, contabilidade, produção, marketing, recursos humanos, pesquisas e assim por diante. Então, é papel do gestor de finanças fazer previsões úteis e tomar decisões acertadas. Para um desempenho eficiente e eficaz, precisa ter disposição e capacidade de conversar com todos dentro da empresa, ocupando assim um papel importante na estratégia organizacional. Então, podemos concluir que a administração financeira é uma ferramenta ou técnica utilizada para controlar da forma mais eficaz possível no que diz respeito à movimentação operacional das atividades da empresa, visando sempre o desenvolvimento, evitando gastos desnecessários, desperdícios e observando os melhores caminhos para a condução financeira da empresa. Uma observação importante: a situação financeira da empresa indica se a mesma está no caminho desejado ou até mesmo no caminho contrário, podendo, em muitas vezes, determinar a falência da empresa. Então, vamos destacar agora algumas atividades contemporâneas da administração ou gestão financeira. Então, eficiência na captação de recursos de capital. Então, precisa estar atento às melhores taxas de juros de mercado, para quando houver necessidade de captar recursos do mercado, analisar e buscar as melhores taxas. Em via contrária, quando a empresa estiver com sobra de valores, buscar a melhor opção de investimento, sempre analisando o que nós acabamos de comentar, o risco e o retorno. Outra atividade contemporânea, visualização da empresa como um todo. Então, o gestor ele tem que estar atento a todos os gastos da empresa, a toda a necessidade de capital de todas as áreas da empresa. Cuidados também especiais no uso e interpretação dos modelos financeiros. Então, não utilizar somente uma ferramenta de análise. Não é indicado. Buscar sempre a utilização de diversas ferramentas para uma melhor interpretação dos dados. O gestor também, ele precisa ter uma postura questionadora e reveladora em relação ao comportamento do mercado. É preciso estar atento com o mercado, pois este é muito dinâmico e está sempre em mudanças. Então, diante dessas atividades, o gestor precisa estar atento a 3 decisões fundamentais e contemporâneas da gestão financeira. Decisão de financiamento. Refere-se à escolha das melhores fontes de captação de recursos para a empresa, por isso, ela está relacionada ao lado direito do balanço patrimonial. Ou seja, os passivos exigíveis ou capital de terceiros, passivo circulante e passivo exigível a longo prazo, e o patrimônio líquido ou capital próprio.
Outra decisão, decisão de investimento, leva em conta as alternativas de aplicação desses recursos na empresa. Por isso, tal decisão está vinculada ao lado esquerdo do balanço patrimonial, ou seja, os ativos circulantes, realizáveis a longo prazo e permanente. Decisões operacionais, então, essas decisões estão preocupadas com o uso eficiente dos recursos na atividade da empresa e, como consequência, a geração de lucro. Dessa forma, essa decisão tem relação com a demonstração do resultado do exercício, o DRE. Podemos ver aí como é que funciona a dinâmica das decisões. Então, nós temos as decisões de investimento, que são as aplicações de recursos. Então, podemos considerar aqui o nosso balanço patrimonial, onde as decisões de investimento, que são essas aplicações de recursos, vai estar ao lado esquerdo, que vai estar aí o ativo. E do lado direito do balanço nós temos as decisões de financiamento, que são as captações de recursos que vão financiar os nossos investimentos, que está o passivo, né, passivo circulante e de longo prazo. Temos aí as decisões de financiamento e temos aí também as decisões de dividendos, que essas decisões aí são redistribuição de lucros, ou podemos aí redistribuir, reaplicar o dinheiro aí nos investimentos da empresa. Por fim, decisões operacionais. Essas decisões, elas mostram aqui, através da demonstração do resultado do exercício, é onde nós temos aí a receita, menos os custos, menos as despesas, vai ser o objetivo de toda empresa, que é o lucro. Então, nós temos aí essas decisões operacionais, elas são preocupadas com esse uso eficiente aí na obtenção dessas receitas e despesas e custos para chegar ao lucro. Em síntese, dentro do contexto econômico e financeiro, os bons resultados da empresa e sua consequente geração de valor dependem de uma boa gestão dos financiamentos, investimentos e operações. E para planejar e tomar as decisões que lhes são cabíveis, o gestor financeiro busca informações da contabilidade por meio dos demonstrativos financeiros. Vamos aproveitar a composição da estrutura financeira ou nível ideal do endividamento. Então, nós temos aqui na estrutura financeira, no balanço patrimonial, nós temos que o balanço patrimonial ele é composto pelo lado esquerdo do ativo, que vocês viram em contabilidade lá, que são os bens e direitos, e do lado direito ele tem aí o seu passivo, que são suas obrigações, né? Então, o lado direito, o passivo e o patrimônio líquido são os recursos que vão financiar o meu ativo. Então, como é que é composta essa estrutura? Então, o meu passivo ele vai ser composto aí de capital de terceiro e capital próprio, onde no passivo circulante e passivo exigível a longo prazo vai estar os capitais de terceiros, que dentro aí pode ser fornecedores e podem ser também financiamentos ou empréstimos. E dentro do patrimônio líquido vai estar aí o capital social da empresa e os lucros. Desta forma aí vai ter aí a nossa estrutura de capital. As empresas necessitam de uma composição de estrutura financeira ou nível ideal de endividamento, que corresponde a planejar a melhor composição de um passivo empresarial, que é as obrigações a pagar, entendendo que esta estrutura financeira ela é composta de capitais de terceiro de curto e de longo prazo, que é o passivo circulante e o passivo exigível de longo prazo, e de capital próprio, que é o patrimônio líquido, para determinar o nível de endividamento de uma empresa. Então, analisamos o lado direito do passivo, dispondo de itens que mensuram estes valores. Então, vamos aos índices. Bem, pessoal, como eu falei, aqui está a estrutura de capital, onde nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante, que vai formar o capital de terceiro. Temos o patrimônio líquido aí, que vai formar o capital próprio. Então, temos os capitais de curto prazo, que vai ser o passivo circulante, capital de longo prazo aí vai ser o passivo não exigível, e o capital permanente. Desta forma aí mostra como a empresa é estruturada. Então, ela depende de uma estrutura ótima para continuar o seu desenvolvimento operacional. Empresas com alto nível de endividamento são mais propensas no risco financeiro, que é o risco associado às decisões de financiamento, ou seja, a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos financeiros assumidos. Empresas com reduzido nível de endividamento apresentam baixo nível de risco financeiro.
Altos níveis de endividamento, por outro lado, detonam maior risco financeiro. Então, vale ressaltar que o custo do capital de terceiros, representados pelos juros, por exemplo, são deduzidos dos ganhos operacionais da organização. Diminui a margem de lucro dos proprietários. Uma das questões mais complexas em administração financeira diz respeito ao relacionamento entre a estrutura das fontes de financiamento da empresa e o custo de capital desses recursos. Os custos podem ser divididos em custo de capital terceiro, que está vinculado aos passivos circulantes e exigível a longo prazo. Um exemplo desse custo é o juro pago por empréstimos bancários e custo de capital próprio, que vai estar associado aos recursos que transitam pelo patrimônio líquido da firma, que vai ser o capital social e as reservas de lucros. Um exemplo desse custo é o pagamento de dividendos aos acionistas de uma empresa, ou seja, distribuição de lucros. O conjunto dos custos de terceiros e próprios, ponderados pelos seus respectivos valores, nos leva a um conceito de custo médio ponderado de capital, que é o CMPK. Então, o custo médio ponderado de capital é o custo presente das atuais estruturas de financiamento da empresa ou de seus passivos totais. O uso de capital de terceiros permite verificar se a empresa possui alavancagem financeira, que pode ser definida como a capacidade da empresa para usar encargos financeiros fixos, no caso juros da dívida, a fim de maximizar os efeitos da variação no lucro da atividade, também conhecido como LAGIR. É de suma importância que o administrador financeiro entenda a gestão financeira, que ela está subdividida em dois campos operacionais, gestão de curto prazo e gestão de longo prazo. Então, a gestão financeira de curto prazo, ela engloba as formações de passivo e ativo circulante, enquanto que a gestão financeira de longo prazo envolve o passivo exigível a longo prazo e o patrimônio líquido, em relação ao financiamento realizável e do ativo permanente. Esses princípios nos informam que os recursos ou fontes de curto prazo devem financiar as operações de curto prazo. Ativo e passivo circulantes se interrelacionam. E os recursos de longo prazo devem financiar operações de longo prazo. Ativo realizável e permanente se interrelacionam com o passivo exigível e patrimônio líquido. Então, desta forma, vamos buscar agora entender melhor como funciona a gestão financeira de curto prazo. A gestão do capital de giro ou gestão do ativo circulante tem uma participação relevante no desempenho operacional das empresas, podendo representar, em certos casos, mais da metade de seus ativos totais investidos. Então, segundo a Safineto, ele comenta que uma gestão inadequada do capital de giro resulta em sérios problemas financeiros, contribuindo para a formação de uma situação de insolvência da empresa. No momento de escolher um investimento, além da rentabilidade, a liquidez é um importante aspecto a se considerar. Liquidez é um conceito econômico que considera a facilidade com que o ativo pode ser convertido em dinheiro. O grau de agilidade de conversão de um investimento sem perda significativa de seu valor mede sua liquidez. Então, logo, quanto mais rápida for essa conversão, mais líquido esse ativo será. De maneira contrária, um ativo com pouca liquidez é mais fácil de ser convertido em dinheiro, seja pela falta de compradores ou pelo tempo necessário para liquidar o investimento. Desta forma, a liquidez pode ser entendida como uma medida do interesse que o mercado tem em negociar um determinado bem. É fundamental para todo investidor gerenciar bem a maneira como distribui seu capital entre diversos investimentos, sempre reservando parte deste para investimento cuja liquidez é imediata.
Isso lhe permitirá, no caso de uma emergência ou de surgimento de uma excelente oportunidade de investimento, sacar esse recurso rapidamente para utilizá-los. Então, a liquidez deve ser satisfatória para proporcionar uma disponibilidade de recursos com vista ao enfrentamento dos compromissos a pagar, e a rentabilidade é o principal motivo da existência de uma empresa. Então, os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente às suas obrigações, sendo de grande importância para a administração da continuidade da empresa. As variações desses índices devem ser motivo de estudo para os gestores. As informações para o cálculo desses índices são retiradas unicamente do balanço patrimonial, demonstração contábil que evidencia a posição patrimonial da entidade, devendo ser atualizadas constantemente para uma correta análise. Então, vamos agora conhecer alguns índices. Então, índice de liquidez corrente, calculado a partir da razão entre direitos a curto prazo da empresa, que são os caixas, bancos, estoques e clientes, e as dívidas a curto prazo, empréstimos, financiamentos, impostos e fornecedores. Então, no balanço, essas informações são evidenciadas, respectivamente, como ativo circulante e passivo circulante. Então, esse índice de liquidez corrente ele pode ser calculado de que forma? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. A partir desse resultado obtido, podemos fazer a seguinte análise. Se for maior do que 1, resultado demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações. Se igual a 1, os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes. Se menor que 1, não haveria disponibilidades suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso. O próximo índice, o índice de liquidez seca, similar à liquidez corrente, a liquidez exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado desse índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para liquidação de obrigações. Dessa forma, o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca, é o ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. Esse índice exclui os estoques dos seus cálculos por se tratar de conta menos líquida do ativo circulante. Isso porque, numa situação inesperada, por exemplo, os estoques não são convertidos em moeda corrente com tanta garantia. Vamos agora ao índice de liquidez imediata, que é um índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar suas obrigações, excluindo-se, além dos estoques, as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para a análise da situação a curto prazo da empresa. Então, o índice de liquidez imediata seria o disponível dividido pelo passivo circulante. Desta forma, mostra exatamente o que a empresa dispõe de recursos financeiros para saldar suas obrigações. É importante também verificar a rentabilidade, o retorno sobre o ativo, que é uma análise indispensável dos recursos aplicados nos ativos da empresa, relacionando suas operações com o resultado obtido nas suas receitas. Depois de deduzidos seus custos e despesas, sua fórmula básica é sumarizada pela divisão entre o lucro operacional e o ativo total de uma empresa. Então, o retorno sobre o ativo é o lucro operacional dividido pelo ativo total. A SAF Neto, ele lembra que o lucro operacional é o numerador de cálculo do retorno sobre o ativo. Representa o resultado da empresa antes das despesas financeiras, determinando somente por suas decisões de investimento. É o resultado gerado exclusivamente pelas decisões de ativo, não sendo
influenciado aí pela forma como a empresa é financiada. É somente depois do lucro operacional que a empresa remunera os proprietários de capital, tanto de terceiro, que são as despesas financeiras, como os próprios, que são os dividendos ou lucros. Vamos agora fechar esta aula com o último tópico destacado, a análise custo, volume e lucro. Ela é utilizada visando conhecer o volume de atividade necessária para cobrir todos os custos e despesas operacionais e ainda analisar o lucro associado ao nível de vendas. Então, torna-se necessário para o gestor e para as empresas conhecer qual a quantidade mínima que deve ser fabricado e vendido para que a empresa não apresente prejuízos. Também não vai apresentar lucro, ao qual tratamos do ponto de equilíbrio. Então, vamos verificar como é o cálculo e o mesmo é calculado de forma bem simples. O ponto de equilíbrio é a quantidade mínima necessária que a empresa deve vender para não ter prejuízo, ou seja, que pague todos os seus custos. E as quantidades acima do ponto de equilíbrio indicam lucro. Então, a fórmula do ponto de equilíbrio ela é bem simples. O ponto de equilíbrio ele pega o custo fixo total e divide pela margem de contribuição, onde a margem de contribuição é igual ao preço de venda menos o custo variável. Vamos um exemplo. Nós temos a empresa JM, ela vende o seu produto por R$10 a unidade. Os custos operacionais variáveis de R$5 por unidade, ou seja, para cada produto vendido por 10, ela tem um custo variável de R$5. E apresenta também custos fixos de R$2.500. Então, qual o ponto de equilíbrio? Ou seja, qual a quantidade necessária que a empresa precisa vender para pagar um custo de R$5 por unidade para cada produto vendido e mais seu custo fixo de R$2.500. Então, vamos lá. Primeiramente, colocamos dados, temos ali o preço de venda a R$10, o custo variável unitário R$5 e temos um custo fixo total aí de R$2.500. Lembrando que esse custo fixo pode ser aluguel e outras despesas. E temos aí a margem de contribuição, como falado anteriormente, a margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável. O que quer dizer essa margem de contribuição? É a margem que a empresa tem agora para pagar seus custos, suas despesas. Então vamos lá, pessoal. Dando um exemplo do ponto de equilíbrio, nós temos aqui dados da empresa JM, que ela vende um produto a R$10 a unidade, o preço de venda dela, produto unitário, custo operacional variável de R$5 por unidade, e um custo fixo de R$2.500. O que quer dizer isso? Para cada produto que ela vende por R$10, ela tem um custo variável de 5. Então, se ela vender um produto por R$10, ela tem um custo de 5. Se ela vender 2 produtos, ela vai ter um custo de 10. Independentemente da quantidade que ela vender, ela terá um custo fixo de R$2.500. Então, qual o ponto de equilíbrio? Primeiramente, nós colocamos os dados. É o preço de venda, que é igual a R$10. Depois nós colocamos o custo variável, R$5 para cada produto, e o custo fixo, R$2.500. Calculamos a margem de contribuição, que é o preço de venda menos o custo variável. Então, 10 menos 5 é igual a 5. Daí nós calculamos o ponto de equilíbrio, que é o custo fixo dividido por essa margem de contribuição, que é a margem que a empresa tem para pagar os seus custos fixos. Então, o ponto de equilíbrio aí, R$2.500 dividido por 5, dá 500 unidades. O que isso quer dizer? Que a empresa ela precisa vender, no mínimo, 500 unidades para pagar todos os seus custos. Então, vamos fazer essa conferência aí pela DRE, conforme está expostas aí para vocês. Então, a receita nós vamos pegar o ponto de equilíbrio, que é 500, vezes R$10 a unidade, nós temos aí R$500. Menos os custos variáveis, ou seja, para cada produto vendido, nós temos um custo de 5. Então, 500 unidades vezes R$5 de cada custo variável, 2.500. Menos o custo fixo, que independentemente da quantidade ele não irá alterar, 2.500. Então, 5.000 de receita menos 2.500 de custos variáveis, menos 2.500 de custo fixo, temos aí o lucro. O lucro aí com
falamos aí, o lucro é igual a zero. Então, reforçando o ponto de equilíbrio, é a quantidade mínima necessária que a empresa tem que vender para pagar os seus custos. E aqui ela está mostrando isso. Lembrando que qualquer quantidade acima de 500 aí, a empresa terá lucro. Se a empresa vender abaixo das 500 unidades, ela terá aí prejuízos. Então, torna-se fundamental que a empresa analise também a sua alavancagem, que significa a capacidade de uma empresa utilizar ativos ou recursos a um custo fixo, que seja operacional ou financeiro, de forma a maximizar o retorno para os seus proprietários. Então, a alavancagem operacional revela como uma alteração no volume da atividade influi sobre o resultado operacional da empresa. Então, alavancagens crescentes significam um maior retorno esperado, mas também significa um maior risco para a empresa. A quantificação desse impacto, segundo a Safneto, é feita pela medida do grau de alavancagem operacional, cuja expressão é dada. Então, a gente coloca aqui o grau de alavancagem operacional é igual à variação percentual do lucro da atividade, dividido pela variação percentual das vendas. Então, vamos a um exemplo para entendermos melhor. Aqui nós estamos continuando com os mesmos dados anterior da empresa JM, como nós vimos lá. Vende um produto a uma quantidade de R$10, custos operacionais de 5 e um custo fixo de 2.500. Só que iremos considerar aqui agora uma quantidade vendida de 1.000. Então, 1.000 a quantidade, vezes aí R$10 de cada unidade, 10.000. Menos os custos operacionais, 5.000, né, que são 5 por unidade, a quantidade de 1.000, 5.000, menos o custo fixo, 2.500, então mostra que a empresa aqui teve um lucro operacional de 2.500. Então, se tiver uma variação nas unidades vendidas, o que vai acontecer com o resultado da empresa? Então, vamos considerar aqui que tem uma variação nas vendas em unidades, um aumento de 50%. Ou seja, a empresa no primeiro momento ela vendeu 1.000 unidades, ela passou agora a ter um aumento de 50%. Então, as unidades vendidas agora passou-se a ser a 1.500. A receita de vendas, o valor do preço de venda continuou o mesmo, então o preço de venda do produto aí era R$10, então 1.500 vezes 10 vai dar uma receita agora de 15.000. Os custos operacionais também não mudaram, então para cada produto vendido se tem um custo de R$5, vezes a quantidade de 1.500 vai dar 7.500. Os custos fixos não alterou, independentemente se vender 1.000 unidades ou 1.500 ou nenhuma unidade, o custo fixo continua o mesmo. Então, nós temos aí que, vendendo a uma quantidade de 1.000, a empresa tem um lucro de 2.500 e se aumentar 50% nas unidades vendidas, a empresa passa a ter um lucro de 50%. Então, a partir daí, nós podemos calcular o grau de alavancagem. Vale destacar que somente será possível calcular o grau de alavancagem da empresa se ela possuir custo fixo. Então, o grau de alavancagem da empresa, como nós falamos, a variação do percentual do LAGIR, que é o percentual do lucro da atividade. Então, aqui nós vimos que a empresa ela tinha um lucro de 2.500, passou para 5.000, então ela dobrou. Se ela dobrou, teve um aumento de 100%. Pela variação percentual das vendas, nós vimos ali que teve-se um aumento de 50%. Então, 100% dividido por 50 deu um GAU aí de 2. Ou seja, para cada 1% que se teve de aumento nas vendas, o lucro se aumentou em 2%. Aí mostra que a empresa ela é alavancada. Ela consegue produzir o dobro de aumento nas vendas, ela faz isso nos lucros. Lembrando que isso é em percentual. Para 1% de aumento nas vendas, não é para R$1. Para 1% de aumento nas vendas, o lucro aumentou-se em 2%, mostrando aí que a empresa sabe trabalhar com seus custos fixos. Desta forma, quando a empresa apresenta lucro, torna-se uma competência dos sócios ou acionista da empresa, e sobre esse assunto reporta-se a política de dividendos.
e seus efeitos sobre o valor das ações da firma no mercado de capitais. Decisões como distribuir ou reaplicar na empresa esses lucros. Bom, pessoal, com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Espero que tenha gostado e que tenha absorvido o que estudamos hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula.